Parar para você em nome de Jesus, permitindo o Senhor logo mais à noite ter uma nova palavra a ser liberada ao nosso coração. Vai estar lindo, vai ser uma bênção, mas pela manhã nós vamos continuar vivendo o nosso propósito aqui de uma sequência de mensagens, uma série de mensagens. Fechamos uma no domingo passado, começamos outra agora nesse domingo, permitindo o Senhor. João capítulo 17, versículo 20. João 17, 20. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes assim como amastes a mim. Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse texto, essa palavra aqui nessa manhã. E nós, ó Pai, glorificando o teu santo nome, nós reconhecemos a direção do Senhor para esse tempo. E oramos, ó Deus, para que por meio da tua palavra nós possamos sair daqui cheios do conhecimento do Senhor. E não apenas ao conhecer, ó Deus, o Senhor, nós possamos permanecer da forma como estamos. Não, ao conhecer ao Senhor, que nós possamos nos posicionar para sermos mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, nesse último domingo que passou, nós encerramos um tempo onde nós falamos muito, aqui sobre o perdão. Falamos em 4 domingos, para a glória de Deus, nos enchemos de textos bíblicos, direções do Senhor, direções práticas, direções ali reveladas, espirituais, totalmente colocadas na palavra de Deus. E para a glória do nome de Jesus, nós estaremos vivendo aqui esse novo tema, esse novo tempo. Mas antes de falar desse tema e desse tempo, eu queria aqui trazer ao seu coração algo sobre esse texto. Quando nós estamos aqui nesse texto do Evangelho de João, no capítulo de número 17, nós estamos em um momento em que Jesus está encerrando um tempo com os discípulos. Jesus estava na Santa Ceia, assentado à mesa com os discípulos, e ele estava falando com os discípulos agora, em particular, pela última vez, olhando nos olhos, fazendo coisas difíceis de fazer. A primeira coisa que Jesus faz, que para ele não era nada difícil, mas eu digo difícil no sentido do que ele iria trazer aos seus discípulos. Jesus, ele retira a capa que ele usava, e no lugar da capa, ele coloca a toalha na cintura, tira a capa de cima dos ombros, e coloca uma toalha na cintura. Isso é muito didático para a nossa fé. É o momento onde Jesus nos convida, onde quando eu desço do púlpito aqui, por exemplo, eu não estou com uma capa de pastor. Às vezes eu me sinto extremamente inadequado, só para você ter uma ideia. Eu me sinto muitas das vezes inadequado. Eu vou aos lugares ministrar, sabe, eu não uso terno, às vezes eu me sinto muito largado. Eu já tentei, falei com Deus, Deus, me ajuda, Senhor, para que eu possa, pelo menos ter uma noção, de coisas assim. É claro que eu vou num casamento, vou de terno, claro que eu vou, em um determinado evento, assim, eu vou de terno, tudo bem, não quero também ser inadequado, mas às vezes como pastor, no dia a dia, por onde eu passo, procuro estar de uma maneira como eu estou assim, como você me vê, no dia a dia, conversando, tranquilo. Não que não tenhamos entre nós a noção de responsabilidades na igreja, mas é uma mensagem excêntrica do Evangelho. Ela é essencial, ela não pode passar do nosso coração. Eu e você, quando nós estamos aqui, no nosso ato de fé, congregando, ao sair daqui, Jesus nos convida
Você não sai daqui com um título, você sai daqui com uma responsabilidade. O título, ele te confere honraria. A responsabilidade te confere serviço. O serviço é: retira a capa de cima e coloca a toalha na cintura. Vai lavar o pé das pessoas. Vai passar a servir mais. Vai ajudar mais na caminhada das pessoas, a honrar o seu irmão. E assim a palavra nos estimula. Então Jesus ali, depois de ter lavado os pés e ter visto um espetáculo particular de Pedro, Jesus então ele se assenta novamente na mesa. E uma das coisas que Jesus faz aqui são alguns exercícios muito difíceis de fazer. Jesus retira Judas da mesa. Jesus aponta o traidor. Jesus faz questão de falar com Judas: ô Judas, o que você tem que fazer, faça rápido. Vai, meu filho, está lá em João 13. A partir de João 13, acontece essa Santa Ceia. E Jesus fala com Judas: ô Judas, o que você tem que fazer, faça rápido. Os discípulos ficaram pensando assim: Judas saiu para comprar pão. Ele é o responsável pelo caixa. Jesus quer comer mais. Amanhã tem ceia de novo. E nós não temos os alimentos, nós não temos os insumos. Então, com certeza, Judas saiu para comprar pão. Judas não saiu para comprar o pão. Judas saiu para vender o pão da vida. Muitos de nós, irmãos, somos cercados de expectativas. Quem somos nós quando nós saímos? Ah, fulano saiu para ser um provedor. Fulano saiu para ser uma bênção. Mas na verdade as expectativas de muitos que estão em cima de muitos de nós têm sido frustradas. Porque ao invés de sermos provedores de pão, estamos vendendo pão. Vendemos a nossa paternidade aí na esquina. Vendemos, sabe, a nossa honra de marido em qualquer lugar. As esposas vendem a honra de esposa em qualquer lugar. E isso cada vez mais, irmãos, é comum no nosso meio. Pessoas que a expectativa é: ele sai para trazer o pão, mas na verdade ele sai para vender o pão. E Judas, ele sai da mesa. Momento tenso, difícil. Judas saiu. Mas, irmãos, eu estou cada vez mais convicto que a vida cristã não se resolve sem o Judas. A vida cristã, ela não se resolve apenas por não ter Judas no nosso caminho. O irmão Jesus, ele quer falar claramente para nós aqui nessa manhã: se eu tirar do seu caminho todas as pessoas que você diz que te atrapalham, você só vai descobrir que o problema estava em você e não nos outros. A vergonha vai ser pior. Se eu tirar um bando de traidor do seu caminho, você mesmo vai ver a figura que te sabotava. Sabe onde que ela está? Ela está ali, ó. Eu faço esse exercício aqui praticamente todo domingo. É só dar uma voltinha com o braço. Irmãos, eu tenho certeza. Ontem à noite toda noite eu vou ministrar na cama do meu filho. Toda noite eu oro por ele e prego para ele. Toda noite. Eu estava lá com o Henrique. Eu fui pregar para o Henrique, eu não consegui terminar. Eu falei assim: eu sou ruim demais. Fui contar uma história para ele. Quando eu vi, eu estava falando de mim. Quem aqui Deus já usou o filho para dar uma surra nele aí? Só eu? Deus já usou meu filho para me dar uma surra várias vezes. O menino fica lá caladinho me ouvindo. Eu contando a historinha, eu estou falando assim: eu estou falando de mim mesmo. Senhor. Vou contar a historinha de um homem qualquer da Bíblia lá que errou. Estou falando assim: estou falando de mim mesmo. Vergonha. Quando nós nos vimos como os nossos principais sabotadores, você vai ver essa mesa aqui, sem o Judas, muita gente vai dizer: agora tem tudo para dar certo. Sem o Judas, Senhor, agora vai funcionar. Você vai ver, daqui a pouco não tem nada a ver com Judas. O Judas saiu da mesa e Jesus trouxe um assunto pesado. É bem certo que eu vou aqui pelo copo meio cheio agora. É bem certo que nessa mesa teve coisas maravilhosas. Jesus disse: olha, eu sou a videira verdadeira. Vocês não precisam ficar preocupados em ser parte do povo de Israel, ficar lá celebrando a cultura judaica, não. A videira verdadeira está aqui. Quem é a videira não é o povo, quem é a videira sou eu. É bem certo que nessa mesa Jesus também prometeu o Consolador. Mas por que ele prometeu o Consolador? Porque quando ele falou que ele ia para o Pai, os olhos dos discípulos se entristeceram. O homem responsável por nos reunir vai nos deixar. O homem que nos reuniu vai nos deixar. A gente tem um monte de opção, irmãos, para fazer aqui agora. Pensa aí rapidão no seu lugar. Como que você faria se alguém que reuniu você fosse te deixar? Reuniu você com outro. Como que você faria?
os discípulos tiveram a brilhante ideia. Quando Jesus falou assim: por um pouco vocês estão me vendo, não me verão mais. Daqui a pouquinho me verão de novo e não me verão mais de novo. Jesus promete ausência. Presta atenção nisso aqui. Jesus não prometeu, Jesus em nenhum momento disse que iria abandonar. Jesus disse que os discípulos não iriam vê-lo. Tome cuidado, porque você pode estar confundindo visão com presença. Jesus não falou, eu vou abandonar vocês. Jesus falou, vocês não vão me ver. A tristeza tomou conta, e aí começam as brilhantes ideias. O que fazemos quando nós não estamos mais confiantes na presença de Jesus? Aí começou um espetáculo. O Pedro começou a se garantir, porque em matéria de discípulos, eu sou o melhor. O Pedro já começou a se dar as suas garantias. Senhor, todos aqui, todos, essa raça de gente ruim, pode te abandonar. Todavia eu não te abandonarei. Aí Jesus falou assim, Pedro. Aí Pedro, não Jesus, espera aí que eu não acabei meu discurso não. Queridos, o fracasso da igreja começa quando a gente pede Jesus para fazer silêncio, para a gente falar as nossas coisas. E infelizmente tem muita igreja que tem pedido Jesus para fazer silêncio. Eu não gosto de fazer isso não, porque procurar para honra não é honra, né? Assim como comer muito mel não é bom. E eu nem estou querendo procurar a minha honra, mas eu nem gosto de fazer isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho meio que vergonha. Por exemplo, pastor, você assiste suas mensagens no YouTube? Eu não, eu estou evitando me assistir. Eu estou querendo fugir de mim mesmo, mas brincadeiras à parte. Pelo amor de Deus, se você pode fazer uma coisa na sua semana, tira um tempinho e veja o culto do domingo à noite na semana passada, no dia 2 de agosto, culto de 19 horas, pelo amor de Deus, assista lá, prontos para ouvir a mensagem que o Senhor liberou sobre nós aqui no domingo à noite. Jesus está querendo falar e a gente está querendo que Ele faça silêncio. A gente fica indignado com o Senhor falando. Nossa, mas falação. Tem um testemunho que eu não posso contar ele aqui. Foi de quando eu fui no Renovo, porque tem todo um trabalho, uma dinâmica. Eu não posso contar ele aqui, mas parece que eu estou falando para você aqui uma coisa que eu não vivo. Eu já fiquei irritado com a voz de Jesus. Eu já pedi Jesus para fazer silêncio. Eu já pedi, Jesus, espere aí, que eu que quero falar. E Pedro, não, Jesus, espere aí, eu não terminei não. E te digo mais. Não só não te abandonarei, como aonde eu for, eu estou disposto a morrer por você. Isso é aberração, irmãos. Isso é aberração. É um bando de gente que acha que está aqui no domingo para cultuar. Eu estou dando na vida para poder estar na igreja. Pastor, eu já me esforço muito. Eu estou precisando de um tempo para mim. Porque eu estou dando a vida por Jesus. Sabe, pastor, esse regime religioso opressor nos obriga, sabe, é tanta coisa, é carisma, é encontro. Vocês me obrigam a passar por essa vergonha que eu estou fazendo aqui agora. É GC, agora é obra nova. Estou dando a vida pelo Senhor. Esse é aquele momento chamado de vergonha alheia, que a gente põe a mão na cara e fala assim, Pedro, segura a onda, Pedro. Jesus vira para Pedro e fala, você dá a vida por... O evangelho não é sobre você dar a vida pela obra, é sobre aquele que morreu por ela e ninguém mais pode morrer por ela. Só tem um que deu a vida pela igreja, é Jesus. O dono dela legitimamente. Irei com o Senhor e vou dar a vida por ti. Irmãos, aqui só é o início. Na hora que a galera vê Pedro fazendo isso, a Bíblia diz, fatidicamente, em Lucas 22, Mateus 26, Marcos 14, que nessa hora, os discípulos
começam a disputar entre eles quem era o maior. Você percebeu uma coisa aqui em comum, irmãos? Foi só Jesus falar que a presença dele não estaria lá. Que um se sentiu melhor do que os outros, um se sentiu suficiente, os outros disputaram quem era o melhor, o traidor pulou fora. Uma igreja onde as pessoas não conseguem ver Jesus é uma igreja que falta unidade. Sobra ego e sobra vaidade. Se a igreja não reconhecer urgentemente que Jesus é o principal da mesa, nós estamos perdidos, lascados. Eu e você só estamos aqui porque Jesus está na mesa conosco. Ele nos reuniu, Ele nos chamou, e ninguém aqui é melhor que ninguém, só Jesus é sobre todos. Foi só Jesus falar um pouquinho. Irmãos, eu gosto desse negócio. É só a igreja. Eu acho que tem hora que Jesus até está aqui, irmãos, mas Ele não se manifesta no culto para provar o nosso coração. Eu fui no culto e não senti nada. Acho que essa igreja é diferente. Vou pular fora. Eu não estou querendo ser dramático, mas um cara que pulou fora nesse texto aqui, o nome dele é Judas, Judas, Judas. Judas. É só Jesus começar a ficar um pouco no canto, se falar assim, ó, vocês não vão me ver. Sabe o que acontece? Ah lá, eu pregaria melhor que o pastor. Essa palavra de hoje eu garanto que no meu arsenal de mensagens prontas, eu tenho uma palavra melhor que essa. E Jesus falando assim, eu poderia estar usando aqui uma criança, eu poderia estar usando um ancião, eu poderia estar usando gente, e poderia até novamente refazer a cena da mula falando. Que o importante não é a figura da mula que está em cima do palco, o importante é a figura central que está na mesa, que é Jesus. Aí ele prova se nós viemos ou não cultuá-lo. E se nós entendemos que foi ele que nos chamou. E por último, o capítulo de número 17, ele termina falando algo conosco. Jesus orou. A unidade é tão importante que Jesus não falou muito sobre ela. Jesus orou por ela. Aliás, Jesus já tinha falado várias vezes sobre a unidade, mas Ele prefere encerrar orando pela unidade. Unidade é algo que carece de oração. E quando nós vamos falar aqui sobre a unidade, para a gente entrar no tema de hoje, quando nós estamos falando aqui sobre a unidade da igreja, sobre a nossa unidade, Jesus divide a oração em 3 partes. A primeira parte, ele ora por si mesmo, porque ele termina o capítulo 17 falando assim, eu venci o mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A partir desse momento que ele falou, eu venci o mundo, ele começou a orar na mesa, e quando ele começou a orar na mesa, ele orou por si mesmo, Pai, glorifica o teu filho, glorifica-me como eu era antes aí do teu lado, para que eles reconheçam que tu me enviastes. A primeira coisa que nós aprendemos sobre unidade, quando Jesus orou por si mesmo, que a igreja só tem um que venceu o mundo, que é Jesus. Nós precisamos dele para vencer também. Nós estamos aqui porque Jesus venceu o mundo. Se não fosse Jesus ter vencido o mundo, nós não teríamos unidade como igreja. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque nós nem estaríamos dentro dela, nós estaríamos presos no mundo, um lugar de desunião, um lugar de disputa, um palco de guerra. Nós só estamos aqui porque Jesus venceu o mundo. Então Jesus ora por si mesmo, dizendo, Pai, me glorifica, porque eu venci o mundo. Segundo, Jesus ora pelos discípulos. Pai, eu oro também por eles, para que eles não esqueçam de que eu os chamei, que eu os amei. Jesus está dizendo, se os discípulos, se os que são de dentro se esquecerem
quem o chamou, não vai haver unidade. Afinal de contas, eles vão continuar duelando sobre quem é maior. E aí eles não vão falar do nome sobre todo nome. E aí nós vamos ter o Pedro com a igreja do Pedro. Nós vamos ter o Paulo com a igreja do Paulo. Aí nós vamos ter o Tiago com a igreja do Tiago. Nós vamos ter o João com a igreja do João. Mas Pai, faz deles um, para que eles possam falar sobre o mesmo nome. E o nome não é Pedro, e o nome não é Tiago, o nome não é João, o nome não é Silas, o nome não é Barnabé, o nome é Jesus. Então Jesus ora preocupado com a unidade dos discípulos e ora dizendo: Pai, eu preciso que eles sigam na mesma toada, eu preciso que eles sigam no mesmo propósito, eu preciso que eles andem alinhados, para que eles não se preocupem consigo mesmos, mas preocupem em falar do nome sobre todo nome. E por último, no capítulo de número 17, Jesus ora por mim e por você. Mas a oração não é: Pai, tira eles das garras de Satanás. A oração não é: Pai, dá a eles dinheiro, riqueza, recompensas. Não é. A oração dele não é: Pai, faça com que eles sejam prósperos, faça com que eles tenham muitos amigos. A oração não é essa. A oração é Jesus orando por mim e por você. Ele falou: Pai, que aqueles que chegarem depois, eles entendam que a partir do momento que eles chegarem, é o único Deus, um só Senhor, um só propósito, uma só fé, um só batismo. Que eles não cheguem dizendo: ah, mas eu gosto disso, ah, mas lá no mundo eu era isso, ah, mas eu era aquilo. Não, a partir do momento que eles chegarem a crer em mim, que eles saibam, não é sobre o que eles pensam, não é sobre o que eles gostam, é sobre Jesus e a sua igreja e nada mais. Eu oro para que quando eles chegarem, Pai, eles não cheguem com as suas convicções e teologias furadas, que eles cheguem para ser Por isso nós estaremos falando nos próximos domingos sobre unidade. E nesse primeiro domingo, que eu já te dei essa introdução do texto, nós vamos falar hoje sobre nós estarmos unidos pela mensagem. Diga comigo: unidos pela mensagem. Tá, eu sei que você está preparando para o almoço dos pais, mas como se você já tivesse almoçado. Diga comigo: unidos pela mensagem. Versículo 20 do Evangelho de João, capítulo 17. A minha oração não é apenas pelos discípulos, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A mensagem nos uniu. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Jéssica vai projetar aí para nós. Romanos, no capítulo de número 9. Perdão, Romanos no capítulo de número 10. Versículo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Romanos, no capítulo 10, versículo de número 1. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei dessa forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem pela fé diz: não diga no seu coração, quem vai subir ao céu, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está próxima de você, está na sua boca, está no seu coração. Isso é a palavra que vem da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor
e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submetem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo, ele vai aqui dizer aos romanos algo que ele já começa dizendo, já eu vou falar para você o que ele começa dizendo lá no início da carta. Na realidade aqui, existe uma igreja que não se sente parte. A igreja de Roma não estava se sentindo parte, de modo que Paulo tem que esclarecer para eles que os judeus foram usados como os primeiros. Primeiramente, os judeus foram levantados como a primeira nação, o povo que Deus uniu, o povo que Deus tinha ali em unidade, mostrando que Deus não trabalha fora da unidade, da visão de unidade. Precisamos estar todos unidos, amém ou não amém? Agora guarda isso aqui para algo que eu vou te falar rapidinho. Eu e você precisamos entender, assim como os romanos entendiam: eu não sou parte, porque eu não faço parte da videira. Então Paulo fala que nós fomos enxertados. Paulo até toma cuidado para não desqualificar os judeus. Paulo até toma cuidado para não desqualificar os israelitas. Paulo toma cuidado para terminar o capítulo 9 sem desqualificar o povo santo. Paulo até fala para eles: olha, se nós que fomos enxertados, se eles que são ramos originais foram cortados para vocês serem enxertados, não pensem em vocês que vocês vão ficar tranquilos na posição, porque Deus pode também nos remover. Sabe o que Paulo está falando? A unidade não é um fruto de alguém que se acha merecedor de estar dentro. A unidade é um objeto da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Eu e você fomos enxertados, e aqui eu entro em um outro texto que eu quero usar como paralelo. Quem está comigo aqui? Amém? A Bíblia diz lá em lá em Ezequiel, no capítulo de número 37, que o Senhor chama o profeta e diz: o que vês? Vês aí o vale de ossos secos? E o profeta vê o vale de ossos secos. Então o Senhor pergunta para o profeta: esses ossos poderão voltar à vida? Ele diz: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor diz: eu vou fazer esses ossos se juntarem, eu vou fazer os nervos crescerem, depois eu farei crescer carne e colocarei neles vida. Para quê? Para que eles saibam o quê? Que eu sou o Senhor. Você entendeu o que João 17 está dizendo para mim? A partir do momento que nós nos unimos, o Pai é conhecido como aquele que enviou Jesus. E agora Deus vira para o profeta e diz: a partir do momento que houver unidade desses ossos, eles vão saber que eu sou o Senhor. Paulo vem e fala: nós não estamos fora da videira, nós somos enxertados na videira. A partir do momento que o Senhor decidiu arrancar alguns ramos até para nos enxertar,
Ele é o Senhor da unidade, é Ele que promove a unidade, não somos nós que nos enxertamos, não somos nós que nos colocamos. E pastor, o que você quer dizer com Ezequiel 37? Eu e você somos os improváveis, eu e você não estamos aqui por causa da nossa afinidade com o futebol, eu e você não estamos aqui por causa da nossa afinidade empresarial, eu e você não estamos aqui por causa da nossa afinidade cultural, eu e você somos um bando de ossos secos que o Senhor juntou e colocou a vida dele em nós. Aqui eu quero que você entenda, o que o Senhor ele fez não foi assim, e juntou os ossos. Ele disse: filho do homem, profetiza, libere uma, meu Deus, libere uma palavra. A mensagem uniu os ossos, e essa mensagem nos uniu. Nós éramos um bando de ossos secos e fomos unidos pela palavra do Evangelho. A partir do momento que nós nos unimos, então a conexão dos tendões e nervos aconteceu. Nós recebemos uma cobertura de carne sobre nós. Mas eu gostaria de dizer que uma igreja sem Cristo é só um boneco morto. Então ele diz: profetiza de novo, filho do homem. Então vieram os ventos dos 4 cantos e entraram nos corpos. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Eu e você só estamos de pé como igreja porque existe um fôlego em nós que vem dos céus. E aqui então Paulo está dizendo aos romanos: não se sintam menos. Vocês são parte. Sabe por que vocês são parte? Eu vou mostrar o ponto principal que uniu vocês. A mesma voz que estava lá no vale de ossos secos. É o poder da liberação da palavra. E aqui Paulo dá o primeiro exemplo. Qual que é o primeiro exemplo? Olha, da parte dos judeus, eles praticam o zelo sem entendimento. Esse zelo sem entendimento é a religiosidade, o fanatismo. Para eles, só o homem que pratica a lei e que tem a sua nacionalidade ligada a Abraão, é de fato aceito por Deus. Sabe o que esse homem arrogante faz? Esse homem começa a praticar o que os judeus falaram, os hebreus, falaram, e foi falado para eles lá no deserto, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Quem vai subir aos céus para trazer de lá o Senhor? Ou quem vai descer as maiores profundezas para tirar Cristo de lá? Disse Paulo. No caso, o entendimento de Cristo só vem pela boca de Paulo, porque Cristo já vinha vindo, mas esse texto está lá em Deuteronômio: quem subirá ao céu, ou quem descerá as maiores profundezas. Sabe o que essa pessoa que é fanática, religiosa, ela gosta? Ela gosta de uma figura, que essa figura, ela se levante, e quando ela começa com a sua oratória homilética, com a sua exegese, hermenêutica, não sei o que lá mais que tem, ela traga o céu aqui. Sabe o que essa pessoa gosta? Essa pessoa gosta de alguém que veio de baixo com um testemunho forte. O testemunho de fulano é forte. Essa pessoa gosta de figuras expoentes, figuras que fizeram sobrenatural para poder ser inseridas no meio dela. Sabe como que isso chama? Isso não chama unidade, isso se chama seletividade. Uma igreja selecionável, uma igreja onde só tem espaço para alguém que manifesta Cristo de algum lugar, a partir da lama ou a partir da glória. Só que Paulo está falando, isso não é unidade, isso é religiosidade. Religiosidade, eu gosto de fulano, porque quando fulano começa a orar, eu sinto os arrupeios. Eu rupei, pastor, do pé à cabeça. Eu gosto de fulano, porque fulano carrega uma glória. Eu gosto de fulano, pastor, porque fulano sim, foi transformado. Ô gente, como a gente, desculpa, não vou falar não. Não, dessa vez eu não vou falar mesmo, não, sério mesmo. Como a gente precisa aprender? Como a gente precisa aprender? Eu não entendo, velho. Porque fulano tem um testemunho muito forte. Ou eu crio um menino desde que nasceu, senhor. Testemunho forte é o dele. Filho de crente, vive na igreja.
nem precisa nascer de novo. Isso é testemunho forte. Ele tem tudo para dar certo, mas o tempo todo, menino, homenzinho torto. Isso é testemunho forte. Assim como o seu também é, assim como o de todo mundo é. A gente tem que parar, irmãos, de centrar na figura humana e começar a centrar na figura de Deus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, sabe o que nós somos? Um bando de ossos secos. Não esquece disso. Quando você olhar para o seu irmão, ao invés de você olhar assim, aí, nossa, aí viu um profeta que eu vou prestar continência. Eu falo assim, estou ouvindo um osso seco que encontrou com outro osso seco. E que Deus teve que derramar a vida. Cuidado com a piadinha interna. Mas você pode chegar no irmão depois aí que entendeu a mensagem e falar assim, ei, osso seco, como é que você está? Fala de osso seco, não, agora eu sou cheio da vida do Senhor. Mas aqui Paulo está falando a figura central da mensagem. Antes de falar da figura central da mensagem de Romanos 9, de Romanos 10, vou só cortar um pouquinho aqui da palavra aqui, deixar a parte do meio, que foi a parte gloriosa do texto, e vou lá para o final. Paulo está falando assim, aí vem o Evangelho, mas muitos não se submetem ao Evangelho. Tem aquele que expulsa pessoas do Evangelho, aquele que diz assim, aqui ou faz Cristo descer, ou faz Cristo subir, senão está fora. É o religioso, é o fanático. Mas também tem aqueles que não estão nem aí, não se submetem ao Evangelho. E se você não se submete ao Evangelho, você não se submete à unidade do Evangelho. Porque para compreender a unidade, você precisa compreender o Evangelho de Jesus. Dizendo para nós que eu e você não passávamos de seres desprezíveis, pecadores, e Jesus nos lavou e remiu pelo seu sangue. Todo dia, a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Não teve ninguém aqui que acordou um dia de manhã e falou assim, eu criei em Deus, olha para você ver, eu criei em Jesus e fui salvo. Você precisou receber a mensagem. Um dia todos nós precisamos partir do mesmo princípio, o mesmo ponto de partida. Se você, olha aqui, se você entrou nessa igreja, ou qualquer uma igreja, se você entrou no corpo de Cristo, pela mensagem, permaneça pela. Muitos não se submetem ao Evangelho, disse Paulo. E é por isso que Deus fala, eu estou escolhendo quem você chama de desprezíveis. Sabe aquela nação insensata? Pois é, escolhi gente de lá, porque não é sobre ser inteligente, é sobre crer na mensagem. Sabe aquele povo que vocês dizem desprezíveis? Pois é, vocês desprezaram a minha mensagem, portanto eu estendi a mão para vocês, vocês não me quiseram. Mas o ponto central da mensagem que Paulo diz, se com o coração nós cremos, e com a boca nós confessarmos, aí meu querido, aí não tem judeu e nem grego, disse Paulo. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque ele diz lá no início da carta aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que para uns é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus para a salvação, tanto do grego quanto do judeu, de todos nós. Agora sabe o que Paulo está querendo dizer? Com o coração cremos e com a boca confessamos. Ele está falando que o tempo todo é a palavra que entra para crermos, palavra que sai para confessarmos. Só creio, presta atenção, se eu só creio porque a palavra entrou, então significa que com o coração eu creio porque a palavra entrou, com a boca eu confesso porque a palavra sai. Nós estamos aqui o tempo todo num só coração, porque foi a mesma semente que foi depositada em nós. E se é a mesma semente, nós somos todos da mesma espécie. O semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beirada do caminho, sim ou não? Outra semente caiu no terreno pedregoso, sim ou não? Outra caiu entre espinhos, sim ou não? E a outra caiu na boa terra. Só estamos aqui porque a semente é a mesma e a terra é boa.
O semeador não saiu a semear e mudou a semente de acordo com o terreno. O semeador saiu a semear e continuou a julgar a mesma semente em todos os terrenos. A palavra entrou no nosso coração. Estamos unidos pela mensagem. Fique de pé no seu lugar. Creio que Deus começou a falar conosco hoje sobre unidade. Pastor, por que eu estou aqui nessa igreja? Eu estou aqui porque as pessoas vestem igual eu? Eu estou aqui, pastor? Não. Eu estou aqui, pastor, porque as pessoas têm a mesma condição econômica que a minha? Também não. Eu estou aqui, pastor, porque as pessoas têm o mesmo time que o meu? Longe disso. Ah, pastor, eu estou aqui porque o gosto musical é o mesmo? Ixi. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu gosto de pregador que às vezes fala calmo e às vezes fala gritado. Longe disso. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu gosto daquela irmã de óculos. E jamais. Nós estamos aqui unidos pela mesma mensagem, pela mesma semente. Pai, nós te louvamos porque nós somos terras alcançadas pela mesma semente, ossos secos que o Senhor juntou, e nós agora, ó Pai, estamos unidos por essa mensagem. Oramos ao teu nome para que a unidade seja conservada. Jesus orou pela unidade, nós oramos também, e nesse instante, ó Pai, nós louvamos o teu santo nome. Enquanto você ora no seu lugar, nosso louvor vai estar ministrando ao seu coração, mas você diante do Senhor em contrição, dizendo: Pai, eu quero ser um, eu quero ser um, eu quero ser um, por favor, Pai, ajuda-me, eu quero ser um com meu irmão. Vamos, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, de maneira bem objetiva, eu já entendi. Todo aquele que crê na palavra de todo o coração, e todo aquele que confessa com a sua boca essa palavra, está ligado no corpo de Cristo. É por isso que eu creio e confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Diga: e eu, que me senti melhor ou pior, me afastei do corpo, hoje eu volto. O meu lugar em Cristo está garantido pelo favor de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Escute, você orou nessa manhã, se creu na palavra e confessou que essa palavra é verdade, você faz parte do corpo de Cristo. Você é enxertado na videira. A partir de agora, você começa a receber o Espírito que nos uniu. Talvez você que nessa manhã, um dia se afastou: pastor, eu vi coisa errada na igreja.
pastor, eu sei, pastor, que não é por esse caminho. Ou então, pastor, eu não me senti parte. Pastor, eu me afastei porque fizeram comigo. E agora, pastor, eu estou de volta, crendo que quem nos une é Cristo, é por meio da sua palavra. Eu estou aqui, pastor, para crer em Jesus de todo o meu coração outra vez, voltar para Ele. Eu vou contar de 1 a 3. Você que nessa manhã crê em Jesus de todo o seu coração, confessa a Ele pela primeira vez. Pastor, mas todo mundo orou? Sim, todo mundo orou essa oração e nós não nos cansamos de orar. Pai, nós cremos nessa mensagem, nós queremos viver essa mensagem. Mas talvez você fez isso pela primeira vez. Tem algo especial, que é que nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida e declarar que nesse momento você faz parte da família de Deus. O Pai Celestial te acolhe e te abriga. Em nome de Jesus, você que pela primeira vez fez essa oração, crendo em Jesus e está confessando a Ele, ou você que volta para Jesus, eu vou contar de 1 a 3. No mesmo tempo, todos nós que pela primeira vez oramos essa oração, falando que Jesus é nosso Salvador, voltando para Ele agora, como filhos que estávamos desgarrados, voltamos para o Pai. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai levantar uma de suas mãos, o mais alto que você puder. Pastor, eu tenho vergonha, a igreja vai olhar para mim, a igreja está de olhos fechados, e nós não nos envergonhamos de Cristo aqui na terra, porque Ele não se envergonha de nós lá no céu. Ele fala o nosso nome, Ele nos assume perante ao Pai. Então nesse momento, de 1 a 3, você vai levantar sua mão se pela primeira vez você crê em Jesus, ou está voltando para Ele. 1, 2, 3. Se tem alguém aqui, dê um sinal com a sua mão lá em cima. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que esse dia de domingo maravilhoso, você esteja nos braços do Pai, você esteja com o Pai Celestial, o Pai perfeito, nunca nos abandona, nunca nos deixa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai, como um só corpo, como uma só igreja, nós iremos terminar os próximos domingos assim, de mãos dadas. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado e no nome de Jesus. Nós iremos terminar esse domingo como símbolo de unidade. Ao dar as mãos, ó Pai, nós reconhecemos que somos um só corpo, precisamos uns dos outros. Fomos unidos a Cristo por meio da sua mensagem. Fomos unidos, ó Pai, ao Senhor por meio dessa palavra. Nós, ó Pai, tínhamos tudo para não crer, tínhamos tudo, ó Deus, para poder duvidar dessa palavra, mas a Tua graça nos cobriu. Nós tínhamos tudo para não sermos alcançados, éramos um vale de ossos secos, sem reação, somos improváveis, estávamos estalando de tão secos que estávamos, mas o Senhor nos uniu, colocou conexão em nós. Os tendões se estenderam, agora estamos conectados com o corpo ajustado, e a glória do Senhor foi derramada. Somos uma igreja unida e cheia de vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado e vai viver o melhor domingo, a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pais, tirem foto lá no painel, papais, vai lá, Deus abençoe.